foi uma inconfidência ou uma conjuração? Os historiadores se dividem até hoje sobre essa questão. O fato é que a Inconfidência Mineira representou no cenário colonial uma possibilidade de ruptura desse sistema. Pretendia-se a separação de Minas Gerais do resto da colônia. A inspiração vinha de fora, vinha do exemplo dado pelos Estados Unidos, das 13 colônias que ficaram independentes da Inglaterra, vinha das ideias iluministas que pregavam a liberdade econômica, a liberdade política, a igualdade jurídica, a república. Então, essas ideias vinham de fora e vinham com força, só que eram proibidas aqui na colônia. Portugal reprimia a chegada de livros, de jornais. Então, sobrava para os colonos se reunirem secretamente para discutir as ideias iluministas, as ideias de independência. A maçonaria esteve por trás destes movimentos de independência aqui na colônia, tanto na Inconfidência Mineira quanto também na Conjuração Baiana. O fato é que até mesmo a nossa bandeira, a bandeira de Minas Gerais, tem o triângulo, que é uma inspiração, que é um símbolo da maçonaria. Portugal vinha de uma tradição tributarista muito forte. O século XVIII é o século do ouro. Então, Portugal criou mecanismos de arrecadação, de fiscalização, para que ele sempre tivesse uma parte do ouro que era garimpado aqui. Vez por outra, ou então com uma certa frequência, os mineradores deixavam de pagar os impostos. Então, na segunda metade do século XVIII foi estabelecida a derrama, que era a obrigatoriedade do pagamento dos impostos atrasados. E a forma como era feita a derrama era violenta. Os soldados entravam nas casas, pegavam o que houvesse de valor, podiam agredir os moradores, podiam prender o devedor. Então, isso revoltava, né? Quando foi ali na década de 1780, a crise da mineração ainda era maior. A exploração do ouro estava cada vez mais deficiente, porque havia uma escassez das minas. Os mineradores estavam cada vez mais devedores da coroa portuguesa e precisavam arranjar uma maneira de se livrar daquilo. Então começaram a conspirar, começaram a pensar na ideia da independência. Buscavam ideias e exemplos fora do Brasil e começaram a arquitetar aqui uma república independente. Minas Gerais seria um país independente. E seríamos aqui uma república à moda, ao jeito dos Estados Unidos. Tá? Então, o que nós temos é que houve, no meio dos inconfidentes, um traidor, o Silvério dos Reis, que ele era um devedor, um grande devedor do fisco português, e negociou, né, fez uma delação premiada, onde ele entregaria os nomes dos inconfidentes, e em troca teria o perdão das suas dívidas e uma pensão vitalícia para a sua família, para a sua esposa. Então, foi feito assim. Os nomes foram dados, as prisões foram feitas, os prisioneiros foram mandados ao Rio de Janeiro, onde começou a investigação toda, os chamados Autos da Devassa. Ao final de 3 anos, em 1792, saiu a sentença. No meio destes inconfidentes, existia um militar, um ex-tropeiro, um dentista prático, um militar chamado Joaquim José da Silva Xavier, vulgo o Tiradentes. Ele foi um dos que assumiu de cara que estava conspirando. Os demais tiraram o corpo fora. E quando saiu a sentença, inclusive, ele teria proferido: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. E foi ele o único a ser executado, enforcado, esquartejado em praça pública. Os outros acabaram tendo suas penas mudadas de pena de morte para pena de degredo perpétuo na África ou prisão perpétua aqui no Brasil, né? Então isso mostra o caráter elitista, né? O Tiradentes, possivelmente, ele era um dos mais
pobres, o que tinha menos posses, né, dentre os inconfidentes, e os demais, gente mais poderosa, fazendeiros, mineradores, né, padres, poetas, profissionais liberais, acabaram tendo suas penas mudadas. Ao final das contas, a execução do Tiradentes virou um espetáculo público. As pessoas foram para as janelas ou foram para praças ver a execução e o esquartejamento dele, né? O enforcamento, o esquartejamento dele. E os pedaços do corpo dele foram espalhados nas cidades onde o Tiradentes acabou fazendo propaganda a favor da independência de Minas Gerais. A cabeça foi colocada no centro de Ouro Preto, ou Vila Rica na época, né? Fincada numa estaca, um pau bastante alto, e não ficou lá nenhuma noite. Possivelmente os amigos dele foram lá, retiraram a cabeça dele e sumiram com essa cabeça. Então não se tem notícia, né, do crânio, né, de Tiradentes. O fato é que a Inconfidência Mineira plantou a semente, né, da ruptura, da possibilidade do Brasil tornar-se uma república. E, basicamente, 100 anos depois, o Brasil estava realmente se tornando uma república por um golpe militar em 15 de novembro de 1889.